Um olhar profético. A fé para multiplicar. De fé para multiplicar. Livro de Gênesis, capítulo 13, verso 14. Gênesis 13, 14. Vamos ler do 14 ao 18. Os irmãos podem se assentar, amém? Os servos podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Deixa aberto aí, por favor. Sábado agora nós teremos encontro com Deus. Amém, meus irmãos? Teremos encontro com Deus. Tem alguém que nunca participou do encontro com Deus? Levante a sua mão, por favor. Você que nunca participou do encontro. Amém. Faça a sua inscrição. Acredite em mim. Vai mudar a sua história. Vai mudar a sua vida. Vai mudar a sua forma de enxergar os seus dias. Se você já fez a inscrição, então alimente-se dessa santa expectativa, porque Deus irá fazer algo extraordinário. Amém? Então, livro de Gênesis, capítulo 13, verso 14 ao 18 diz: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Continuando. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, ou descendência. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente, ou descendência, será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Verso 18 agora. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Amém. Agora, Gênesis 15, do verso 1 ao 6. Porque aqui eu vou dar a base da nossa pregação de hoje. Gênesis 15. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. E o que disse Deus? Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. A sua recompensa será muito grande, ou muito grande será o seu galardão. Verso a seguir, até o 6. Abrão, porém, perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Continuando. Ele acrescentou: Veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: O seu herdeiro não será esse. No caso, não seria Eliezer. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Verso 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Fala comigo. Abraão creu no Senhor. Amém? Mas olha só, você sabe, enquanto Abraão conversava com Deus, ele não ouviu nenhuma represália da parte de Deus. Deus foi paciente com Abraão. E algo que eu acho muito interessante é que Deus, além de ter dado uma palavra para Abraão, ele lhe deu uma visão. Deus mostrou para ele o pó da terra. Falou: a tua descendência será como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, também poderá contar a sua descendência. Mas agora, olha para o céu. Se alguém puder contar as estrelas do céu, também vai poder contar a sua descendência, porque ela será como as estrelas do céu. Deu-lhe uma imagem. Fala comigo. O Senhor deu uma palavra e o Senhor deu uma imagem profética. Amém? Então nós precisamos ter um olhar profético para multiplicar. Igreja, hoje eu quero falar sobre uma coisa que pode mudar completamente a maneira como nós caminhamos com Deus. Porque não é apenas algo de falar. A vida com Deus, eu falo muitas vezes aos irmãos que a linguagem de Deus é a linguagem do Espírito, é a linguagem de visões, é a linguagem de sonhos. Quantos dizem aleluia até aqui?
Amém? Deus fala conosco através de visões. Você precisa desejar isso da parte de Deus. Senhor, eu quero ver. Mostra-me aquilo que os meus olhos naturais são incapazes de enxergar. Irmãos, quero falar, aquilo que está dentro de nós é muito mais importante do que aquilo que nós enxergamos em nosso derredor. Então, há pessoas que estão diante de uma oportunidade, mas só conseguem ver o problema. Há pessoas que estão diante de uma promessa, mas só conseguem ver a impossibilidade. Há pessoas que estão diante de uma porta aberta, mas só conseguem ver as limitações. Como o homem que estava perto ali no tanque de Betesda, não é? Paralítico há 38 anos. Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Qual foi a resposta dele? Não tenho ninguém que me coloque no tanque. Então ele estava diante de uma porta, de uma oportunidade, mas ele só via limitações. Você conhece alguém assim? Não é? Tem gente assim. Então Deus quer mudar a maneira como você enxerga. Deus quer mudar a maneira como você vê a vida. Quantos dizem aleluia? Então, no ano 2026, nós temos declarado que é o ano da multiplicação. Pastor, mas eu não estava aqui quando essa palavra foi liberada. Começou a caminhar conosco. Essa é a palavra que está sobre a sua vida. Alguém diga amém. Fala, 2026 é o ano da multiplicação. Amém? E quando nós falamos de multiplicação, nós não estamos a falar apenas de números. Nós esperamos profundamente que a multiplicação se manifeste em todas as áreas das nossas vidas. E eu falei para os irmãos no domingo passado, a alegria pode ser multiplicada sim. A paz pode ser multiplicada sim. O desfrute pode ser multiplicado sim. Quantos querem ver essas coisas multiplicadas em suas vidas? Amém? Você tem que ter esse desejo da parte de Deus. Mas não basta falar que é o ano da multiplicação. Tem gente que tem a boca cheia para dizer que é o ano da multiplicação, mas no seu coração carrega uma visão de escassez. E logo quando a boca não está alinhada com aquilo que está no coração, não há vida, não vai gerar nada. Fala para quem está ao teu lado, o seu coração tem que estar alinhado com o que a sua boca fala. Fala para ele. Então, irmãos, não adianta ter multiplicação na boca e escassez no coração. Não vai gerar vida. Você precisa ter primeiro uma visão no seu coração, uma visão profética de multiplicação. E Deus então vai suscitar palavras de vida, palavras de multiplicação. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Não, mas eu tenho lutado para falar o contrário. Ok, mas você está a fazer o que não deveria. Você primeiro muda a visão no seu coração e, consequentemente, você muda o discurso na sua boca. Quantos dizem amém? Então, o que é que você deseja viver? Então, primeiro, cria essa visão profética no seu coração. A palavra de Deus, meus irmãos, se você for abrir a Bíblia, não é? Ela é cheia, é como um álbum de fotografias. Tem muitas fotografias. E nessas fotografias você enxerga muitos homens que desfrutaram de multiplicação. Mulheres, não é? Muitos exemplos de gente que teve uma experiência com Deus. E você pode usar isso como uma visão profética. Lembrando que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Então, como é que você lê o Velho Testamento? Colocando Cristo lá. Quantos dizem amém? Então, vamos olhar para o Velho Testamento, livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 12. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu quanto, meus irmãos? A 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Então, naquele ano, ele colheu o equivalente a 100 anos de trabalho. Não foi necessário muitas gerações, não é? No único ano, ele colheu o equivalente a 100 anos de trabalho. Mas qual que era o contexto? Era um contexto de grande prosperidade para todo mundo? Não, não era. Na verdade, era um contexto de escassez. Havia seca na região.
não é? Isaac cogitou voltar para o Egito. E Deus então aparece para ele e fala para ele, não vá para o Egito. Vocês sabem, o Egito aponta para o mundo. O Egito não dependia da chuva. A região onde eles estavam dependiam da chuva. Então o Egito dependia do rio Nilo. O Nilo, quando transborda, quando enche, não é? O caudal, ele transborda 5 quilômetros para a direita, 5 quilômetros para a esquerda. E o povo fazia o seu cultivo sem olhar para o céu. Não esperava a chuva, olhava para baixo, era uma posição de independência e tudo são símbolos que você encontra, não é? Mas na região onde Isaac estava, ele precisava olhar para o céu e clamar por chuva. E Deus fala para ele, não vá para o Egito, não volte para o Egito, permaneça no lugar que você está, não é? E ele obedeceu. Então ele tinha uma palavra de Deus no ambiente de escassez e ele obedeceu, mesmo que tudo em derredor apontava para o contrário, mas ele permaneceu fiel à palavra do Senhor. Então, nós não vamos viver milagres quando tudo estiver a correr bem. É necessariamente num cenário de escassez. Mas você vai ter uma palavra de Deus. Mas não basta ter uma palavra de Deus. Você vai precisar crer nessa palavra. Você vai precisar confiar nessa palavra. Você vai precisar obedecer a essa palavra. Provavelmente Isaac sentiu-se tentado realmente a ir embora em algum momento. Mas ele permaneceu. E o resultado dessa permanência, essa fidelidade à palavra de Deus foi multiplicação. No único ano de trabalho, ele colheu o equivalente a 100 anos. Pastor, você não vai entender, é que eu já estou nessa luta há muito tempo. Permaneça. Você tem uma palavra? Permaneça com a palavra. Ouça a palavra. Fique firme com a palavra. Deus vai fazer, Deus vai trazer multiplicação. Então o contexto era de fome, o contexto era de escassez, mas ele permaneceu. Fala para quem está ao teu lado, não deixe a escassez determinar o que você acredita. Tem gente que muda de opinião de acordo com a circunstância. Permaneça firme, confessando firmemente a promessa do Senhor. Não é porque uma porta fechou que Deus mudou de ideias. Não, Deus não muda de ideias, meu irmão. Se você tem uma palavra de Deus, não deixe que a circunstância mude a sua opinião. Ele continua a ser Deus. Quantos dizem aleluia? Mas tem um outro exemplo, Elias e a viúva pobre, não é? Então havia uma viúva, Deus aparece para Elias e fala para ele, olha, há fome aqui, não há chuva, mas vá até certo lugar, não é? E uma viúva irá sustentá-lo. O que é que a pessoa pensa? É uma viúva rica. Mas não, chega lá, era uma viúva pobre. E ele pede algo para comer e a mulher diz, olha, o que eu tenho só dá para fazer um pequeno bolo, vou comer eu e o meu filho e vamos morrer de seguida. Mas, você sabe, ele falou para a mulher, vai, prepara e traga primeiro para mim. Primeiro para mim. Ou seja, vai ter uma continuidade. Aquela mulher poderia ter questionado, calma aí, profeta, você não entendeu? O que eu tenho só dá para mim e para o meu filho e vamos morrer de seguida. Mas ela não questionou, ela ouviu a palavra, ela foi e preparou, trouxe para o profeta comeu, o filho e ela comeram, e a Bíblia fala que eles foram sustentados ano após ano. Nunca mais faltou trigo naquela panela. Um milagre extraordinário da parte de Deus. Mas eu pus-me a pensar, não é? Enquanto preparava a palavra, duas pessoas tiveram que crer. Não apenas a mulher teve que crer, também o profeta teve que crer. Quando Deus falou para ele que uma mulher iria sustentá-lo, ao ver a situação da mulher, ao ver o quadro que a mulher descreveu, ele também teve que crer que ia ter para ele o suficiente para abençoar aquela mulher também. Então, muitas vezes, o que é que nós pensamos? Mas eu sou líder, mas eu sou pastor, não é? Ou então as pessoas pensam, não, mas ele é líder ou ele é pastor e não passa por situações assim também. Todos passamos. Irmãos, nós edificamos aqui uma igreja de vencedores. Cada membro é um ministro, cada membro é um sacerdote e cada casa é uma extensão da igreja. Essa é a nossa visão. Então o mesmo posicionamento que a viúva teve de ter foi o mesmo que foi exigido do profeta. Crer na palavra do Senhor. Amém?
Ande com quem fala amém. Ande com quem concorda com a promessa de Deus. Senta na célula e conversa com aqueles que creem na multiplicação. Levante gente que vai acreditar contigo até o final. Está difícil, mas Deus prometeu e nós vamos continuar firmes na palavra do Senhor. Quantos dizem aleluia? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã? O quadro era desolador, não é? Não havia perspectiva, não havia fundo de reserva, não havia segurança, não é? Ainda aparece um homem adulto que não come há sei lá quantos dias a dizer que é para trazer primeiro para ele. Mas ela creu, amém? E aí, o que eu acho interessante é que o profeta, quando vai falar com a mulher, ele diz primeiro, não tenha medo. Não tenha medo. Eu acho que uma grande chave da palavra de Deus, a primeira coisa que muitas vezes a palavra de Deus tem que destruir em nosso coração é o medo. O medo nos impede de viver milagres, não é? Nos impede de viver milagres. Então, primeiro a palavra vem para nos dar coragem. Muitas vezes na palavra de Deus você vê, seja forte e corajoso, não temas, não tenha medo, né? Aparecem uns anjos estranhos e esquisitos, mas a primeira coisa que o anjo fala o quê? Não tenha medo. Então a palavra de Deus vem para nos encorajar. Por isso muitas vezes eu sou contra pregadores que se levantam e a palavra que ele traz medo, traz terror, traz prisão, traz acusação, traz condenação, porque não é esse o propósito da palavra. Quantos me entendem? Diga amém. Fala para quem está ao teu lado, não tenha medo. Fala para ele, o Senhor é fiel. Fala para ele. Amém? Então, igreja, às vezes é isso. A primeira coisa que a palavra de Deus precisa fazer em nós é vencer o medo. Medo é uma barreira. O medo coloca limites, não é? Depois que você vence o medo, fortalecido pela palavra, pelo amor de Deus, ame a palavra de Deus. Ame as escrituras. Dedique-se em conhecer a palavra de Deus. Mas eu ouço muitas pregações. Pelo amor de Deus, leia a palavra. Amém? Leia a palavra, seja uma pessoa instruída na palavra, conheça os textos, conheça a verdade do Evangelho. E a verdade vai te libertar, amém? Vai te libertar de doutrinas tóxicas, vamos assim dizer. Vai te libertar de doutrinas que manipulam pessoas. Não vai permitir que você seja dominado pelo pastor Hélio, acredita em mim. Acredita em mim. Amém? Você não vai se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Não, porque o pastor falou, eu tenho que fazer. Não, mas deixa eu ver o que as escrituras falam a respeito. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado, ame a palavra de Deus. Amém? Eu ouço muita pregação. Pastor, eu todos os dias assisto umas 7 pregações. Tudo bem, tudo é palavra de Deus, mas tudo é palavra de Deus para ti. É a palavra que o Senhor tem para ti mesmo. Tudo quanto aparece você ouve. Quer dizer, pregador de não sei de onde você ouve, mais outro ouve. Aí depois mistura com o pastor Hélio. Você vai chegar aqui e vai falar o quê? Não, pastor Hélio não está alinhado. Não, porque você está comendo à toa. Entendeu? Leia a palavra. Amém, meu irmão? Amém? Então, voltando aqui, a farinha não acabou. Não é? Eles continuaram ali a ser sustentados, o azeite não acabou, a provisão continuou. Havia escassez? Havia, mas havia uma palavra. Havia escassez, mas havia uma palavra. Fala comigo, há escassez, mas há uma palavra. Diga comigo, há obstáculos, mas há uma palavra. Diga comigo, há gigantes, mas há uma o que, meus irmãos? No mundo tereis aflições, mas há uma palavra da parte de Deus. Então permaneça firme. Então não diga, você sabe, tem gente que o tempo inteiro olha para a circunstância e fica pensando, mas Deus, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. E Deus provavelmente do céu está a gritar, mas você tem uma palavra? Eu te dei uma palavra. Você lembra da palavra que eu te dei? Você esqueceu a palavra? Pergunta para quem está ao teu lado, você tem uma palavra? Pergunta para ele, você lembra da palavra? Ou pergunta, você esqueceu a palavra? Você precisa ter uma palavra. Mais um exemplo aqui que está na palavra de Deus, Eliseu e o azeite, não é? Tem uma mulher então que o seu marido era profeta, seu marido estava com dívidas e o seu marido morreu, infelizmente. Vieram os credores, estou aqui a dar o contexto para os irmãos, vieram os credores para pegar os filhos como escravos.
como escravos, não é? E ela procura o profeta, olha, meu marido, ele era discípulo da escola de profetas, mas ele morreu e os credores querem levar os meus filhos como escravos. E aí o homem de Deus pergunta para ela, o que é que você tem em casa? O que é que ela responde? Tenho apenas uma garrafa de azeite, uma pequena botija de azeite. Para ela era pouca coisa, mas o profeta falou para ela, vá nos vizinhos, recolha muitas garrafas, muitas botijas, leve para a sua casa e você vai tirar dessa garrafa para encher todas as outras. É louco, você faria isso? É melhor eu ir ligar para os meus tios para pedir ajuda. Essas igrejas de agora também. Fui pedir ajuda no pastor. Ele até tem condição, mas nem me ajudou. Provavelmente seria esse nosso posicionamento. Mas aquela mulher saiu a procurar garrafas vazias. Eu tenho comigo, de verdade, que a cada garrafa vazia que ela recebesse dos vizinhos, é como se ela tivesse a dizer, eu acredito. Não é? Mais uma garrafa, eu acredito, não é? E mais outra, eu acredito. E os filhos a chegarem, mãe, o vizinho fulano também deu, eu acredito. Então, tem dias que nós vamos estar, de fato, a caminhar com dificuldades, em tempo de escassez, mas a nossa confissão precisa continuar a ser, eu acredito que Deus vai fazer. Eu creio que Deus vai cumprir. Eu creio. Você tem que ter uma visão no seu coração, não é? Garrafas vazias, mas Deus vai encher através do qual? Daquela. Por quê? Porque eu tenho uma palavra da parte de Deus, não é? Então, a pergunta, o que você tem em casa, nunca pode ser nada. Não é nada, tem sempre alguma coisa. E é dessa coisa aí que você tem que Deus vai manifestar a multiplicação. Pastor, eu só tenho um pouquinho de fé. Acredita em mim, Deus vai te ajudar na tua incredulidade. Você vai viver um milagre. Quantos dizem aleluia? Amém? Fala para quem está ao teu lado, eu acredito. Vai ter mais na sua vida, fala para ele. Às vezes é bom você falar para o irmão do lado, porque ele nem acredita no que ele fala. Mas às vezes ele te olha e fala, acho que o fulano acreditou um pouco mais que eu. Não é? Então é bom você falar para o irmão do lado. Às vezes ele te ouve, melhor do que ele ouve a mim. Livro de Atos, capítulo 6, verso 7. Eu falei de multiplicação de coisas, mas nós somos a igreja do Senhor. Quantos dizem aleluia? Então nosso principal alvo como igreja tem que ser a multiplicação de vidas. Salvar vidas, não é ter casa cheia, vidas transformadas, famílias sendo alcançadas. Se um pai de família ele é alcançado, uma família toda é alcançada. Quantos concordam? Diga aleluia. Mas se um jovem converte aqui, ele vai constituir uma família também que será alcançada pelo Senhor. Quantos dizem amém? Amém, jovens. Senti pouca fé dos mocinhos, né? Não querem casar? Ok, obrigado. Hoje, depois não vai ver. Alguns anos depois, então, pastor, agora eu já quero. Agora já não dá. Você já não é um moço. Amém? Livro de Atos, capítulo 6, verso 7 diz, assim, a palavra de Deus, se o que, meus irmãos? Se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Além disso, um grande número de sacerdotes obedecia à fé, não é? Os sacerdotes estavam a converter-se ao evangelho. Isso é uma coisa boa. Mas você vê, irmãos, num primeiro momento, a multiplicação foi de farinha, de azeite, colheita a 100 por 1, mas agora aqui é multiplicação de vidas. Mas qual que é o precedente para ter uma multiplicação de vidas? O texto diz que a palavra de Deus se espalhava. Você precisa ser um veículo. Você precisa propagar a palavra de Deus. Você precisa lembrar as pessoas do perdão dos seus pecados. Quantos dizem amém? Entendeu? Não é a pregação que amedronta, mas é a pregação que anuncia que Cristo morreu no seu lugar. É essa pregação. Essa pregação da graça de Deus. Pastor, mas eu não tenho que lembrar do pecado das pessoas. Fala que Jesus morreu no lugar dele por conta do pecado dele. Não pregue só uma parte. Fala tudo. Não, se você não crê, você vai para o inferno. Onde é que você quer passar a sua eternidade? Quem já viu essa pregação? Agora imagina, uma pessoa que escolhe ir para a tua casa só porque na outra casa batem. Imagina essa pregação. Por que você está aqui no céu? Não, eu vim para aqui porque, poxa, Deus me livre de ir para o inferno. Entendeu? É mais do que isso.
Nós precisamos mostrar para o mundo o quanto Deus os amou. E é por conta desse amor que nós o amaremos também. Não é por conta do medo. Eu prefiro estar com o tio João porque o tio Antônio bate. Pelo amor de Deus. Não é essa a pregação. Mas é o amor de Deus que constrange. A palavra de Deus diz: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, diz a palavra de Deus. Amém? Então, vamos anunciar o perdão dos pecados, o amor de Deus a nosso respeito. Quantos dizem aleluia? Nós temos pessoas para alcançar, pessoas para cuidar, pessoas para enviar. E nós temos um desafio. Nós precisamos ganhar mais um. Fala para quem está ao teu lado. Mais um, fala para ele. Fala para ele, você. Mais um. Você tem que ganhar mais um. Esse é o nosso propósito agora como Via Angola. Todo mundo precisa ganhar quantos, meus irmãos? Um. Mais um. Você precisa ganhar uma vida para Jesus, uma vida para o Senhor. Pastor, como é que nós vamos chegar a 1000? É só você ganhar. Quem é o seu próximo um? Essa aqui é a pergunta. Pastor, eu já ganhei um ano passado. Quem é o seu próximo um? Não é? Quem é o seu próximo? Quem é a pessoa que Deus colocou perto de ti? É uma boa pergunta para você fazer. E aí você encontra quem é o teu próximo um. Não é? Quem é que precisa de uma palavra? Quem é que precisa de um convite? Quem precisa de discipulado? Quem precisa de alguém que acredite nela, nessa pessoa? Tem muita gente desacreditada por aí. Você só precisa ganhar mais um. Mas vamos lá. Quero falar sobre visão profética para os irmãos. Livro de Gênesis, capítulo 13, volta para o 14. Gênesis 13, versículo 14. Gênesis 13, 14. Para quem gosta de anotar a palavra, anota aí. Como desenvolver um olhar profético de fé. Há uma receita, vou assim dizer. Não gosto muito, né, de 3 passos para isso, 3 passos para aquilo. Odeio esse tipo de pregação. Mas algo que precisa estar alinhado. Há uns dias atrás eu falei para os irmãos a respeito do propósito profético de Deus. Eu falei que 3 elementos precisam estar alinhados. O lugar do propósito, as pessoas do propósito e o tempo do propósito. Esses 3 precisam estar alinhados. No exemplo que nós lemos a respeito de Isaac, não é? Ele estava no lugar do propósito, com as pessoas do propósito e no tempo do propósito. E o resultado foi provisão, multiplicação. Quantos creem, diga amém. Ok? Mas agora quero falar para os irmãos algo que acontece na nova aliança. Sinais que você deve prestar atenção. Não é? Posicionamentos talvez que você precisa ter. Primeiro você tem que ter a confiança de que você está debaixo do favor de Deus. Pastor, como é que eu faço isso? Graça é favor imerecido. A pergunta que eu faço é, você acha que você merece alguma coisa da parte de Deus? Quem acha que merece? Ninguém merece. Pronto, então esse ponto aqui todo mundo já ultrapassou. Pode dar lá um cheque, ok, graça de Deus já está alinhado, amém? Ninguém merece, então todo mundo está debaixo da graça. Mas agora, você precisa de fé. Fala comigo, fé. O que é fé? Fé tem uma expressão. Fé não é um sentimento. Na verdade, a fé tem uma expressão. É confiar, sim. É acreditar, sim. Mas também envolve obediência. Porque eu confio, porque eu creio, eu faço, eu cumpro, eu obedeço. Fala comigo, fé é obediência e confiança, não é? Em outros momentos eu falo para os irmãos que fé é a substância que materializa as promessas de Deus nas nossas vidas. Mas se eu tenho fé, se eu creio, eu permaneço onde Deus mandou permanecer. Eu vou para onde Deus mandou ir e eu faço o que Deus mandou fazer. Porque eu confio, porque eu obedeço. Quantos dizem amém até aqui? E o resultado disso, meus irmãos, é uma manifestação do sobrenatural da parte de Deus. Você vê milagres acontecerem. Mas o problema é que às vezes nós não temos olhos abertos para ver o milagre. Porque para muitos o milagre é um carro novo, é uma casa nova, é um aumento de salário. São só coisas materiais. Mas milagre, grande parte das vezes, maioritariamente, é a respeito de coisas que o dinheiro não compra. É libertação, é paz, não é? É descanso da parte do Senhor. A Bíblia fala que existe uma paz que excede
todo entendimento. Quantos dizem aleluia? É isso que nós queremos. E isso, de fato, é uma manifestação do sobrenatural. Em meio à crise, você sorri. Em meio à crise, você tem paz. Em meio à crise, você tem descanso. E em meio à crise, você aconselha os outros. Quem já passou por isso? Problema envolve todo mundo, mas lá está você, senhor pastor, senhora pastora. Então, mas confia em Deus, não é? E Deus vai fazer. Mas esse problema também te afeta. Não, mas eu confio no Senhor. Aí quando passa o aconselhamento, você chega em casa. Ai, meu Deus, quem já passou por isso também? Porque aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansam, não é? Eles correm e não se cansam. Subirão aos céus como que com asa de águias, diz a palavra de Deus, não é? Nós somos, todos os dias, nós somos renovados pela palavra de Deus. Mas nós também passamos por pressão, passamos por dificuldade, mas ainda assim nós encontramos uma forma de ser bênção na vida dos outros. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado, conta com a minha oração, fala para ele. Agora fala para ele, ora por mim também, pelo amor de Deus. Que todos nós precisamos, ninguém aqui é super-humano, posso ouvir o seu amém? Não somos, mas de fato em meio à nossa fraqueza o poder de Deus se manifesta, a força do Senhor se manifesta. Então nós precisamos de favor de Deus e fé, não é? E aí nós vamos ver uma manifestação sobrenatural. E aí nós desenvolvemos um olhar profético, porque na verdade você confia que aquilo é passageiro. Você começa a enxergar o final das coisas, não é? O povo chama isso de visão. E é visão mesmo. É uma visão de futuro. Agora, eu pedi para abrir Gênesis 13, 14. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele. Vamos ver aqui primeiro. Ló significa véu. Fala comigo, véu. Véu que a noiva usa. Lembram? Não é? As irmãs que vão casar, ok? Cria uma visão espiritual aí no seu coração. Ser de véu. O pai a te levar do lado. Para criar uma visão no seu coração. Aleluia. As que já casaram. Ai, meu Deus, foi tão bom. Mas Ló significa véu. Véu, ele nos impede de ter uma visão clara. É ou não é, meus irmãos? Então, Abraão tinha uma promessa da parte de Deus. Deus mandou ele apartar-se da sua parentela, mas ele levou o véu consigo. Levando o véu consigo, ele não conseguiria ver claramente a promessa de Deus. Mas a Bíblia diz, depois que o véu separou-se de Abraão, não é? Deus disse a Abraão, daí onde você está, levante os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Essa é a promessa do Senhor. Aliás, Deus começa a fazer algo na vida de Abraão, não é? Olha, enxerga, comece a ver esse lugar. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o leste, para o oeste. Tenha um posicionamento, não é? Continuando, olha só o que acontece. Toda a terra que você está, o que, meus irmãos? A ver. Quem escreveu isso? Está a ver. Darei a você e a sua descendência para sempre. Havia uma palavra acompanhada de uma visão. Fala comigo, uma palavra acompanhada de uma visão. Amém? Então Abraão recebeu uma palavra e uma visão. Toda essa terra será para mim, para minha descendência. Ele tinha filhos? Não tinha. Mas Deus deu para ele uma visão. Olha, é o seguinte, eu vou multiplicar a tua semente, vão ser incontáveis, ok? Vão precisar de um lugar para morar. Onde é que vão morar? Toda essa região, Abraão. E ele começou a conviver com essa palavra e essa visão. Detalhe, volta para o versículo anterior, por favor. O nome dele ainda não tinha 2 As. Deus ainda não havia mudado o nome de Abraão. Ele ainda não era pai. Então Deus depois muda o nome dele para Abraão. E ainda leva muito tempo. Imagina um velho, não é? E a esposa lhe chama pai de nações, pai de nações. Não tinham filhos. Mas Deus mudou o nome. Deus mudou a confissão na boca deles. E Deus deu uma visão no seu coração. Amém? Então, como é que você enxerga a sua família?
pastor, não sei, importante para mim mesmo é ganhar dinheiro. Epá, não penso muito nisso. Não, está errado. Você tem que ter uma visão profética, não é? Salmos fala que os filhos são como flechas na mão do valente, do guerreiro. Pensa nos filhos. Pensa como você quer que sejam os seus filhos. O que é que eles vão viver? O que é que você vai ensinar para eles? Pensa no seu esposo. Pensa na sua esposa. Como é que você quer que sejam os domingos depois do culto? Como é que você quer que sejam as sextas-feiras à noite? Como é que você quer que seja a ida para a célula, o culto em casa, o estudo da palavra de Deus, as noites de adoração? Tenha uma visão profética no seu coração. Eu quero que a minha família seja assim, Senhor. Eu vejo a minha família sentada à mesa. Eu vejo os meus pais se reconciliarem. Eu vejo a briga que há entre os meus irmãos deixar de existir. Eu vejo todos nós a servir a Deus, o Deus Altíssimo, a família no domingo, no culto. Isso é uma visão profética. Você precisa alimentar o seu coração com isso. Quantos dizem amém? Fala para quem está ao teu lado, qual que é a visão para a sua família? Pergunta para ele. Às vezes nós não vivemos coisas porque nós nem desejamos, nem queremos. Deixa eu te dizer, ouse sonhar, ouse ter uma visão a esse respeito. Quem não sonha, infelizmente, ele está fadado a viver a mesma coisa sempre. E tudo que vier, a resposta do camarada é como Deus quer, como Deus quer. Não, Deus tem muito mais. Ouse sonhar. Pastor, mas isso é uma coisa muito grande. Eu não tenho essas manias de grandeza. Sonhar é de graça, irmão. E o realizar é Deus que realiza também. Deus abre portas que ninguém pode fechar. Deus sabe da tua pouca força. Está escrito em Apocalipse. Então não são portas que Deus está esperando que você faça. Eu sei que a pregação em muitos lugares é se esforça, se capacita e você vai alcançar. Não vai. Porque essa pregação tira Jesus da equação. E eu não estou aqui para falar de coisas que você pode fazer. Estou aqui para falar de coisas impossíveis que só o Senhor pode realizar. Então sonhe alto, sonhe. Sonhe mesmo. Sonhe com a sua casa, debaixo da graça do Senhor. Então deixa eu te perguntar, quando você pensa na sua família, o que é que você vê? Quando você pensa na sua célula, o que é que você consegue ver? Qual que é a visão que você tem? Quando você pensa no seu ministério, o que é que você enxerga? Ou melhor, quando você pensa no seu futuro, o que é que você é capaz de enxergar? Tem gente que se ficar em silêncio por 15 minutos, colapsa. Não consegue enfrentar a visão de futuro que ele tem. Porque é uma visão de derrota, é uma visão de escassez. Porque ninguém ensinou ele a sonhar as coisas de Deus. Eu estou aqui para ser boca de Deus na sua vida e te permitir sonhar coisas grandes da parte do Senhor. É Deus quem vai fazer. Você sabe, por alguns anos, aquele homem, o endemoniado gadareno, ele não tinha outra coisa para viver. Mas até o dia que Jesus chegou. E Jesus mudou a história dele, não é? E Jesus falou para ele contar tudo o que havia acontecido com ele, para a sua família. Irmão, Jesus mudou a sua história também. Jesus chegou. Permita-se sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Tem uma visão profética de futuro. Quantos dizem aleluia? Fala para quem está ao teu lado. Imagens geram fé. Amém? Olha, você precisa ter experiências pessoais. Experiências pessoais. Eu gosto muito daquelas mães que andam com a fotografia dos filhos. Você pede a Bíblia emprestada. Mãe, por favor, empresta só essa Bíblia. Você vai virar assim, está lá a fotografia de 3 filhos. Ela começa a te explicar, esse é o fulano, vai ser pastor. Mas o que é que ele faz hoje? Pai, hoje, uns amigos aí, mas outra hora, esse aqui, Deus já me disse, vai ser pastor. Isso é visão profética, não é? Visão profética. O que é que você quer ver para os seus filhos, para a sua família? Pastor, eu não penso nessas coisas. Você devia pensar. Deus tem planos de paz a vosso respeito. Amém? Comece a ver Deus a agir, comece a ver Deus a movimentar-se em seu favor. Quantos dizem amém? Comece a ver famílias restauradas. Então, imagens geram fé no seu coração. Eu acho tão interessante agora as inteligências artificiais, né? Você pega uma fotografia tua e coloca lá e você pode pedir, olha, me coloca sentado numa mesa assim, sei lá, atendendo o banco, por exemplo, você bancário, não é? Ele gera a fotografia lá. Faz isso, irmão. Faz isso. Quando você for orar, olha para aquilo e fala, vai ser assim em nome de Jesus, não é?
Olha, irmãos, às vezes o pessoal fala que tem que assustar a pobreza, né? Eu entro muito naquela página Wango Casas. Eu acompanho certas casas e fico chateado quando vendem a minha casa que eu não tinha condição de comprar. Mas como assim vender? Pelo amor de Deus, eu estava a juntar dinheiro para isso. Mas onde é que você quer morar? Né? O que você quer viver? Como é que você quer que seja a igreja? Eu entrei para o chat GPT esses dias, eu falei, coloquei as imagens da igreja, eu falei assim, ó, quero que você gere uma imagem com 250 pessoas aí dentro. Aí ele ampliou o espaço, encheu, era a cabeça que não acabava. Falei, vai ficar bom, gostei. Vamos ter que mudar as cadeiras e tudo, mas Deus é ótimo nisso, né? Em dar provisão. Mas eu tenho um sonho. Vocês repostaram já? Mas eu penso nisso toda hora, né? Acho que foi anteontem, tarde da noite, eu ia perguntar para a pastora, bem, qual é o teu sonho? Eu acho que o sonho dela era só dormir, né? Eu lhe incomodar. Aí eu falei, o meu sonho é ter uma igreja abarrotada. Falei isso, né? Porque eu tenho uma igreja abarrotada. Gente que não acaba. Madrugada, a filha ali só queria dormir. Entendeu? Mas eu tenho uma visão. Eu falo para Deus, Senhor, é o que eu quero viver. Pastor, por que você quer tanto uma igreja numerosa? Irmãos, é assim, eu tenho poucos amigos. Meus amigos são os irmãos da igreja. Se a igreja cresce, eu vou ter mais amigos. Eu falo sempre, eu tenho muitos links aqui, mas links são da igreja. Mudamos de quarteirão, e aí nesse quarteirão o pessoal não estaciona no lugar certo, porque parece que roubam muito, não é? Perguntei, mas por que não estacionam cada um na sua vaga? Não, que aqui mexem nos carros e tal. Falei, tá bom, comecei a orar a Deus, eu quero estacionar bem, essa coisa de me fecharem, isso é complicado, não estou habituado a isso, né? Vivi tanto tempo num lugar muito bom. Aí nessa de converso com o link da igreja. Lhe expliquei, não, estou nessa situação. Ah, não, tá bem, pastor. Mais tarde veio um print. Pastor, já falei com os patrulheiros, vão fazer uma ronda constante no quarteirão. Eu falei, aleluia. Aleluia. Mostrei o print na esposa, olha bem. Patrulha aqui. Link da onde? Da igreja. Mas você vê, é bom. Os meus filhos estão a crescer. De verdade, irmãos, eu oro para que os meus filhos se casem com gente que teme ao Senhor. É onde? Na rua? Ao calhas? Não, é na igreja. Então oro para que a igreja cresça. Oro para que vocês tenham filhos abençoados. Que os vossos filhos estejam no Kids também. Porque eu estou a criar 2 crianças boas. Boa nora, bom genro. Verdade. Por favor, seja um bom sogro, não falta no culto, aleluia. Cria os seus filhos aqui, eu oro por isso, Senhor, por favor, cresça a nossa igreja. Aumenta os irmãos na igreja, são famílias transformadas, não é? Então, você vai em outros lugares, o que é que o povo está a falar? Os outros líderes de grandes empresas, não, você já viste a secretária nova? Bonitinha, não sei o quê. Não, mas se eu ando com gente que é da igreja, então domingos, tá aqui, meu colega da instituição. Então, se eu tenho gente próxima, qual que vai ser a nossa conversa? Como foi a tua célula? Não é? E o vosso discipulado? Nossa, a vossa célula está a crescer bastante. Não é assim, meus irmãos? Imagina você lá no teu trabalho, não é? Teu irmão da videira. Que vocês conversam sobre como foi o culto. Como é que foi o culto lá na tua igreja? Não, poxa, foi benção, não sei o quê. Não, olha, vou te enviar o link da pregação do pastor Hélio. Está no YouTube, amém? Irmãos, pastor Hélio não tem 200 inscritos. Isso é feio. Também quero falar, arrasta para cima. Mas, amém, presta atenção. O ambiente é outro. Não é um ambiente de ganância. Não é um ambiente que só falam de dinheiro. Tem gente que é tão pobre que tudo que ela fala é dinheiro. Falei hoje no discipulado com os irmãos lá na rede de adultos, né? Tem um contato meu. Eu não vou lhe bloquear porque eu me divirto, não é? Ele só fala de dinheiro. As músicas dele é meu sonho é ficar rico, não sei lá quantos milhões. Eu fico com pena às vezes, né? Coitado, né? Porque assim, não é o meu sonho, não é? Eu quero ter coisas boas, mas às vezes eu nem preciso ter, só preciso emprestado. Ou um link, aleluia. Não é? Mas é tudo que ele quer, é o alvo dele. Nunca vai ficar satisfeito. Nunca vai ter limite para isso. Dinheiro não tem limite, acredita em mim. E o sistema do banco sempre aumenta um 0. Não tem problema, não há limite. Mas você pode ter uma família abençoada. Você pode ter comida à mesa no final de semana. Você pode ter paz, não é?
Você pode ter o teu filho a te perguntar, papá, por que que Golias era gigante? Essas perguntas que eu recebo domingo à tarde, irmãos. Eu falo, não, a Bíblia não mostra, filho. E o que a Bíblia mostra? Tem um teólogo em casa. Mas é bênção. São as conversas que meu filho tem. É bênção. Deseje isso, amém? Tenha um sonho a respeito da sua casa. Não é? Se você tem filhas, comece a orar pelos esposos das suas filhas. Se você tem filhos, ore também pelas noras que você vai ter, que vão ser filhas na sua casa. De contrário, você não pode reclamar daquilo que você não orou. Os irmãos me entendem até aqui? Não sei para quem que é essa palavra, não estava nos bolsos, mas aleluia. Fala para quem está ao teu lado. A imagem vem antes da manifestação. Amém? Então você precisa criar uma imagem. David, pode me ajudar no teclado, por favor? Pastor, eu ainda não estou a ver. A minha resposta para ti é: continue a olhar até ver. Continue a olhar até ver. A Bíblia fala no Novo Testamento que Jesus, então, ele curou um cego. Mas, num primeiro momento, o jovem ainda não conseguia ver. Jesus perguntou para ele: o que é que você está a ver? Ele diz: eu vejo os homens como árvores, não é? Não era uma imagem nítida ainda. E Jesus então faz um segundo toque e aquele homem passa a ver. Minha palavra para ti hoje é: continue a olhar, continue a procurar essa visão profética, continue a ver esse lugar que você quer trabalhar, continue a ver essa posição que você quer alcançar, continue a ver essa família que você quer ter, esse ministério, não é? Pare de falar das coisas que estão em falta. Não fale assim. Fale das coisas que Deus vai te dar. Fale de como Deus vai mudar o seu casamento. Fale de como Deus vai te dar uma família abençoada. Hoje eu estou falando muito de família porque não é por acaso, irmãos. O maior roubo da história foi em uma família. Satanás entrou, tirou Adão e Eva do jardim, não é? Agiu na cabeça de Caim, matou Abel. Veio um problema absurdo, mas não é o que Deus tem preparado para nós, amém? Tanto é que a reconstrução da humanidade também foi através de uma família. Deus separou Maria, chamou José, deu a eles um filho e começou uma história nova. Deus vai fazer uma história nova para si também. Fique em pé no seu lugar, por favor. Pastor, um olhar profético é o faz de conta? Não, não é uma fantasia. Não é uma fantasia. É algo que é gerado no seu espírito, no seu interior, debaixo de oração. É de dobrar os joelhos diante do Senhor e falar: Senhor, muda a minha história. Não é? Senhor, eu quero ver algo a mais. Tem momentos em que algumas pessoas recebem elogios, né? Fulano, você é tão inteligente. A pessoa nem consegue acreditar no elogio que recebeu às vezes, porque não é assim que ela se enxerga. Não se enxerga com potencial, não se enxerga com essa capacidade de fazer algo a mais. Mas você tem a mente de Cristo, diz a palavra de Deus. Temos a mente de Cristo. Você pode alcançar lugares que ninguém da sua família alcançou ainda. A promessa do Senhor, não é que Ele nos faria assentar entre os príncipes. Seremos cabeça e não cauda. Pastor, mas isso não é mania de grandeza? Não é querer apregoar riqueza apenas? Não, não é. É a pregação do governo e autoridade que o Senhor nos delegou. Nós somos embaixadores de Cristo. Então não é pelo muito dinheiro que você pode ter ou não ter na conta. É pela confiança que você tem em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Bem, feche os seus olhos aí no seu lugar.